Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que grandes letras escrevi a vocês o próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar, e agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Senhor, mais esta vez nós queremos nos chegar ao trono de graça. Nós queremos te agradecer pelo privilégio de fazermos a exposição dessa carta tão importante, tão didática e tão relevante para os nossos dias. Queremos, ó Deus, buscar cada dia mais viver do Espírito. Queremos que o nosso Espírito esteja cheio da presença do Teu Espírito Santo, para que a nossa carne, a nossa alma, as nossas emoções, o nosso intelecto estejam todos submissos à Tua vontade e não ao nosso querer. Por isso suplicamos que o Senhor fale conosco nessa noite, nos conforme a Tua imagem, a imagem de Cristo, nosso Salvador, e nos ajude a viver dentro do Teu propósito para a Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Assentados. Na nossa última conversa a respeito da carta aos Gálatas, capítulo 5, nós falamos sobre a liberdade. Porque uma das acusações que Paulo sofria pelos seus inimigos, pelos seus opositores, lá nas igrejas da região da Galácia, era de que ele pregava o evangelho libertino, de que a mensagem de Paulo significava, na sua essência, de que as pessoas que abraçavam o evangelho poderiam viver como queriam, que uma certa libertinagem, um certo descompromisso com Deus, com a santidade, com os preceitos de Deus, estavam sendo deixados de lado por causa da mensagem do apóstolo Paulo. Ele pregava a liberdade, e essa liberdade significava, na acusação dos opositores de Paulo, uma libertinagem. E por causa disso eles pregavam o legalismo. E para não viver a libertinagem que Paulo estava pregando, eles deveriam se tornar legalistas. Deveriam obedecer a lei, deveriam pregar todos aqueles preceitos da lei e praticá-los a fim de
Aliás, quando nós somos entregues à nossa própria vontade, tudo que a gente não tem é liberdade. A pior coisa que Deus pode fazer com uma pessoa é deixar ela por conta própria, a mercê de si mesmo. Se tem algum castigo que Deus pode nos dar, que consiste no maior castigo que o ser humano pode receber, é deixar a gente fazer o que a gente quer. Porque quando Deus tira o nosso freio moral e deixa a gente ser o que a gente quer ser, misericórdia. Mas o Evangelho, ele nos liberta de nós mesmos. E a mensagem do apóstolo Paulo aqui no capítulo 5 é justamente isso. Cristo nos libertou para a liberdade. Liberdade que nos capacita a obedecer a Deus, a andar nos caminhos do Senhor, a seguir a lei moral de Deus, que é o melhor para nós. Porque o melhor para nós não é fazer o que nós queremos, mas é fazer o que Deus quer que nós façamos. Porque Deus nos conhece, Deus sabe o que é bom para nós, Deus conhece o passado, presente e futuro, Deus conhece absolutamente todas as coisas, conhece os nossos pensamentos, conhece sentimentos que nós nem nós mesmos sabemos que temos. Conhece cada átomo, cada célula do nosso corpo. Por isso a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E juízo tem aquele que se dispõe a obedecer a Deus. Mas sem a vida do Espírito, sem a presença do Espírito, sem o poder do Espírito, não teremos essa capacidade. Tentaremos ser obedientes a Deus, mas através do nosso próprio esforço, através da nossa própria prática, através da nossa própria alma, da nossa própria carne. O resultado é que estaremos cada vez mais afastados de Deus. E Paulo fala sobre a liberdade cristã, no capítulo 5. Ensina os Gálatas o que significa viver na liberdade. E a mensagem aqui é: uma vez que vocês estão livres, não voltem mais a ficar debaixo do jugo da escravidão. Os Gálatas eram gentios, eles tinham sido libertos dos ídolos mortos, e agora estavam sendo levados a uma opressão, a uma escravidão, uma religiosidade judaica. Era sair de uma senzala para entrar em outra. Então Paulo diz assim: não entrem mais debaixo do jugo da escravidão. Aprendam a viver como livres, como cristãos maduros, como cristãos que foram realmente salvos, libertos por Jesus. E agora no capítulo 6, finalizando a carta, o apóstolo Paulo vai nos mostrar como que essas lições todas que ele deu podem ser aplicadas na vida da comunidade. Como que a comunidade que deixou a religiosidade da alma, como que a comunidade que deseja viver no Espírito, como que essa comunidade que agora submeteu o seu espírito regenerado ao controle do Espírito Santo, para que a alma não tivesse a supremacia, a primazia na sua vida, como ela se comporta? Como é que vive na prática? Quais são as características de uma igreja que deixou a religiosidade da carne, da alma, para viver a vida do Espírito? Como é que essa igreja é? Como é que essa igreja se parece? Quais são os sinais que nós podemos notar numa comunidade dessa? É isso que eu vou falar para ensinar. Aqui no capítulo 6 ele está falando sobre isso. Está exortando esses irmãos que foram exortados lá no capítulo 5 a viver a liberdade de Cristo, não é? Revelando agora a esses irmãos quais são os resultados dessa liberdade vivida na prática. Ou seja, uma vez que vocês entenderam o que é ser livre, como que essa liberdade vai se manifestar na vida deles? Como que esse viver livre vai se concretizar na nossa vida? Nós não estamos na província da Galácia mais. Nós já estamos 2000 anos à frente daquele povo. Mas o conceito é o mesmo. Mas nós não estamos aqui com um grupo de judaizantes querendo que a gente se circuncide, mas nós às vezes somos atacados, nem às vezes por influências de fora, externas, mas às vezes pelo nosso próprio coração, pela nossa própria alma, a deixar o Evangelho de Cristo para viver o legalismo religioso apenas, para sermos controlados pela nossa alma, essa alma que insiste em não
Então eu não quero viver no Espírito, eu quero viver controlado pela alma. Esse conceito é muito interessante. E nós precisamos lutar contra isso. E para vencermos isso, nós precisamos entender qual é a liberdade de Cristo. E uma vez entendendo essa liberdade que Cristo nos deu, nos confiou, nos otorgou, nos presenteou, nós vamos viver de uma forma específica que Paulo vai tratar com a gente nessa noite aqui, nesse capítulo 6, tanto tempo depois dos acontecimentos lá na Galácia. Então, para nós, cabe olharmos para essa revelação do capítulo 6 e meditar se na nossa vida em comunidade ou na nossa própria vida individual nós estamos vivendo esses resultados. Ou seja, se não ser um religioso, se não ser um crente da alma, e se eu me tornar um crente do Espírito, alguns efeitos vão acontecer. Eu vou ser livre, não é? Eu vou desfrutar da liberdade que é em Cristo, a liberdade verdadeira, e essa liberdade vai ter alguns resultados. Eu tenho que olhar se esses resultados estão presentes na minha vida, e essa é a nossa proposta. Olharmos se esse resultado da liberdade está presente no nosso coração. E se não estiver na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso andar, nós precisamos clamar nessa noite ao Espírito Santo, para que Ele nos ajude a fazer os ajustes que precisam ser feitos, para que nós também possamos manifestar essas características que Paulo está dizendo aqui que deveriam estar na igreja da Galácia, nas igrejas da Galácia, e também na nossa igreja aqui, e também na nossa casa, e também na minha e na sua vida. Porque se nós não buscarmos isso, se nós não tentarmos buscar de alguma forma manifestar essas características, nós continuaremos vivendo a religiosidade da alma, a religiosidade carnal, aquilo que não tem a ver com o Espírito de Deus. Nosso Espírito continuará submisso à nossa alma, à nossa vontade. Agora, se nós olharmos para essas características e percebermos que nós já alcançamos elas e já estamos manifestando isso na nossa vida, nós também precisamos clamar ao Espírito Santo, para que não perdamos o foco, para que o Espírito Santo nos mantenha dessa forma, porque essas atitudes é que nos darão a vitória sobre essa tal religiosidade da alma. Essa alma que tenta de todas as formas escravizar o nosso espírito. Amém? Então vamos ao nosso texto. Espero que vocês estejam com sua Bíblia aberta. Se não estiver, pode abrir de novo, para que possamos juntos meditar sobre as características daqueles que aprenderam a viver no Espírito, desfrutando da liberdade em Cristo e rejeitando ser controlados por sua alma carnal. Primeira característica que nós encontramos nesse texto é que aqueles que vivem no Espírito, eles possuem um caráter misericordioso. Está aí no verso 1 e verso 2. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Perdão. Lá no capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Irmãos, quando uma igreja se torna espiritual, quando uma comunidade vence a religiosidade da alma, uma das características desse povo é a misericórdia. A palavra misericórdia, ela é uma junção de duas palavras, que fala de miséria e fala de coração. Então, o que significa misericórdia? Misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. Uma comunidade que vive a vida do Espírito é um povo que aprendeu a ter misericórdia, não chuta quem está caído. Quando alguém está com problema, a pessoa sente a dor daquele que está com problema. Quando alguém está passando por tribulação, por dificuldade, nós sentimos a dor e compaixão pela pessoa. E também a palavra compaixão também é uma junção de duas palavras. É você colocar paixão no sofrimento do outro. É você se identificar, ter a mesma paixão, ter o mesmo sentimento da pessoa. Uma comunidade que vive na religiosidade da alma não tem compaixão. Pelo contrário, ele usa o sofrimento do outro para se autopromover. Ele usa o sofrimento do outro para mostrar o quanto ele é bom, o quanto ele é santo, o quanto ele é perfeito, o quanto ele faz as coisas certas, o quanto ele não faz as
seu espírito está cheio do Espírito Santo e tem misericórdia. Então o irmão está lá caído, ele caiu no pecado, ele caiu na tentação, ele está desanimado, ele está triste, está abatido, ele vai lá e está em agora, vamos caminhar, o que aconteceu? Como é que você vai parar dessa situação? Por que você está sofrendo dessa forma? Peraí, eu vou te ajudar. E aí ele vai buscando a restauração das pessoas. Uma comunidade cheia de Espírito está interessada na restauração das pessoas. Uma comunidade carnal quer excluir as pessoas. Está doente, acaba de matar e jogar fora para não atrapalhar a gente. A falta de santidade da pessoa que está passando por um problema de dificuldade talvez vai contaminar a nossa santidade. É a religiosidade. Você olha no Antigo Testamento, tinha um leproso, ninguém poderia tocar o leproso. Quem tocasse o leproso ficava imundo. E às vezes a gente acha que não está nessa época ainda. Não, o pecador está perto disso. Se ficar perto desse pecador, ele vai me contaminar. Vai contaminar se você estiver mais do Espírito Santo. Porque nós somos cristãos, amém? Ser cristão significa o quê? Ser parecido com Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, quem tocava no morto ficava imundo. Quem tocava no leproso ficava imundo. Quem andasse no meio dos não-judeus se tornava imundo. Mas aí Jesus vem, ele anda no meio dos não-judeus, os não-judeus se convertem, se tornam cristãos. Ele toca no morto, o morto fica vivo. Ele toca no leproso, o leproso é purificado. Isso é ser cristão. É você estender a misericórdia e não se contaminar com o problema de quem está no pecado, mas levar aquele que está no pecado à restauração. Novamente, aleluia. Por isso, irmãos, eu e você precisamos olhar para esse texto e olhar para a nossa vida. Como nós temos tratado aqueles que, ao nosso ver, não estão conseguindo desempenhar uma vida de fé como nós estamos, não estão caminhando como nós estamos caminhando. Como nós estamos tratados? Com misericórdia ou com punição? Haverá um julgamento. Haverá um dia que todos deveremos comparecer diante do tribunal de Deus, mas quem julga é o Senhor. Nós não temos capacidade para julgar, para condenar, não temos para punir ninguém. Isso não é o papel da igreja. A igreja não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo vai ser muito rigoroso. Haverá o dia de prestar conta, mas não é agora. Portanto, se eu não consigo ter misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que pecam, se eu não consigo ter misericórdia daqueles que estão vivendo um momento de fraqueza, significa que eu preciso aprender a ser inimigo de Jesus e a vencer a espiritualidade da nova carne, da alma, para perder o Espírito. Porque aqueles que vivem no Espírito, eles têm misericórdia. Aqueles que vivem no Espírito estendem a mão. Aqueles que vivem no Espírito ajudam. Aqueles que vivem no Espírito, eles olham para a queda do outro, e o texto diz aqui: olhem para a vida daqueles que estão sofrendo, tenham misericórdia deles e cuidado para não cair na mesma tentação. E cuidem para que não caia na mesma tentação. Aprendam com o erro dos outros. Aprendam com a queda do outro. E levem as cargas uns dos outros. Esse é o apóstolo Paulo, para que vocês cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo o que é? É ajudar uns aos outros. Precisamos ser misericordiosos. Amém? Jesus disse no sermão do Monte: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque pode ser que hoje você está ajudando alguém, mas talvez amanhã você pode receber ajuda. E é muito intrigante, não sei se é essa palavra, mas eu vou usar essa para que ocorreu. A gente vê pessoas que não se recolheram no outro. E muita gente fala assim: mas a comunidade de fé não me ajuda. Você nunca está aqui, nunca está presente, não participa de nada. Então, não tem como. Nós queremos exercer misericórdia, mas a gente encontra a pessoa. E a pessoa acusa a comunidade de não ajudá-la, mas ela não está presente, não participa, não semeia, não constrói essas pontes, não constrói esses relacionamentos, não constrói essas ligações. No dia que precisar, não vai ter. Não porque a gente quer comer a pessoa, mas porque tem relacionamento. Quanto mais nós desenvolvemos relacionamento, nós vamos construindo elos e pontes e ligações. No dia que precisar, a comunidade vai morrer.
preciso viver assim. Hoje eu vou ajudar os meus irmãos, porque pode ser que um dia eu precise deles. No dia que eu precisar deles, eu quero saber como eu posso ajudar eles. Porque no dia que eles precisaram de mim, eu estava aqui. Mas a acusação, muitas das acusações que nós ouvimos contra a igreja tem a ver com gente que não constrói os relacionamentos, depois quer cobrar o relacionamento das pessoas. É impossível. Eu gosto muito da história do rei Josafá. Josafá, ele assume o trono em Judá, e Josafá fala assim: eu vou restaurar o culto ao Senhor. E ele sai de todas as cidades, fora do reino dele. Ele anda nas cidades de Judá, mas anda nas cidades de Israel também. Ele vai destruindo os ídolos, vai restaurando a adoração do povo, vai ensinando o povo a sacrificar de novo, a adorar a Deus de novo. Ele faz um trabalho de reestruturação da adoração ao Senhor em todo Judá e em todo Israel. Mas aí chega um dia que 3 exércitos muito maiores do que Josafá se reúnem para lutar contra ele. E aí Josafá fala assim: gente, vem para cá, porque agora a gente precisa orar, porque a coisa fica do lado. E a Bíblia diz que todo mundo foi orar contra ele. A nação se reuniu como se fosse um só homem, diz a Bíblia. Todo mundo foi. E aí eles oraram ao Senhor. O Senhor deu a vitória. Por quê? Porque ele construiu isso. No dia que ele precisou, nós precisamos aprender isso. Ser misericordioso, porque alcançaremos misericórdia no momento oportuno. Segunda característica que nós encontramos nesse texto, sobre viver a liberdade e não sermos controlados pela alma, é o autoconhecimento. Lá no verso 3 e no verso 4, ele diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Nós precisamos entender que essa liberdade do nosso espírito, ela tem a ver com conhecer a nós mesmos. Porque Paulo está dizendo aqui: olha, tem muita gente que acha que é o que não é, que se acha muito importante, que se acha alguma coisa, quando na verdade não é nada. E essa pessoa, ela engana a si mesma. E a pior máscara que nós podemos usar é aquela que a gente usa para enganar a gente mesmo. O Ronaldo Delório fala das 3 máscaras que nós usamos, todos nós usamos. Todos nós temos 3 máscaras guardadas no nosso bolso. Tem a máscara que a gente usa para enganar as pessoas de longe. Gente que não conhece, gente não sabe quem a gente é. Sabe quando você liga lá no local, você fala assim: você sabe com quem você está falando? Não é? A pessoa não sabe quem você é, não é ninguém. Né? Sabe com quem você está falando? Pode enganar a pessoa, não te conhece mesmo, não sabe quem é você. Vou falar com o meu advogado. Você nem advogado tem dinheiro para pagar advogado, a gente não tem. Não é? Mas é a máscara mais para enganar as pessoas de longe. Tem a máscara que a gente usa para enganar as pessoas de perto, eles que convivem conosco. As pessoas sabem quem a gente é, então essa máscara precisa ser mais bem elaborada. Para a gente enganar quem conhece a gente vai disfarçando aquilo dali, vai levando a vida ali. Mas tem uma terceira que a gente usa, que é a máscara de dentro, que a gente usa para enganar a gente mesmo. A gente quer convencer a gente de que a gente é uma pessoa que a gente não é. E Paulo fala: quem faz isso está enganando a si mesmo. Mas aqueles que vivem a espiritualidade, a vida do espírito, aqueles que venceram a religiosidade da alma, eles têm uma concepção correta de quem é. Eles sabem quem é. Então, essas pessoas examinam o seu próprio agir. E ele tem motivo não para se gloriar em outra pessoa, mas em si mesma. Ou seja, quando eu tenho um avanço, eu glorifico a Deus, porque o avanço que eu estou conquistando tem a ver com ter conhecido minha própria condição, ter me arrependido do meu próprio pecado, ter buscado a presença de Deus, a restauração do Senhor, e o Senhor está me ajudando a melhorar, porque eu preciso da graça e misericórdia do Senhor. Mas aqueles que não conhecem a si mesmos, eles se gloriam nos outros. Então assim: Senhor, vamos lá fazer o que eu fazer de novo. Senhor, eu te dou graça, porque eu sou bom pra caramba, e esse camarada aqui é pior que eu, então eu estou bem. Então ele vai se gloriando nas outras pessoas. Ele acha que ele está bem não porque ele conhece a Deus, não porque ele aprendeu a viver a liberdade do cristianismo e do evangelho, mas porque ele está melhor que o vizinho, porque ele acha que o outro irmão peca mais do que ele, porque ele tem mais conhecimento do que aquela outra pessoa.
para onde vai. Conhece a Bíblia de cor e salteado, sabe o texto, referência, fala um monte de coisa. Irmão, conhecer a Bíblia de cor não faz a questão, não. Até porque o diabo conhece a Bíblia mais do que nós, continua sendo o diabo, não mudou nada. Satanás conversou com Jesus e com a Bíblia. E a palavra de Deus na nossa boca, em algum momento, vai se tornar mentira. Foi assim na boca de Satanás. Satanás estava citando a Bíblia, ele estava mentindo para Jesus. E nós precisamos tomar cuidado para que a palavra de Deus na nossa boca não se torne mentira. Vocês lembram quando Elias estava lá na casa da viúva de Sarepta? E o Elias profetizou que não ia faltar azeite no tinto, nem farinha na panela, eles comeram lá 3 anos e tal, aí o menino morre. Aí a viúva acusa Elias, falou assim: a culpa é sua. Eu estava aqui tranquilo, vivendo a minha vida, e meu filho morreu, porque você veio da minha casa. E a sua presença aqui me fez me sentir pecadora, e agora o meu filho morre. E aí o Elias ora, reclama lá com Deus, e o menino ressuscita. E aí a viúva fala assim: agora eu sei que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Porque a palavra de Deus na nossa boca pode em um momento não ser verdade. Por isso nós precisamos conhecer a nós mesmos, para que o nosso espírito seja cheio do Espírito de Deus e a nossa alma não tome conta da nossa vida. Nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos nos conhecer. Se eu não estou enganado, foi Agostinho que orou dizendo assim: Senhor, permite-me conhecer a Ti, permite-me conhecer a mim, e isso me passa. Porque a pior coisa que pode acontecer para a gente é a gente não se conhecer, saber quem a gente é. E aí a gente dividindo. A gente vive achando que a gente é a coisa mais linda do universo. Alguém já disse que, se for possível encontrar o centro do universo, muita gente vai ficar decepcionada, porque no dia que encontrar o centro do universo, as pessoas vão perceber que elas não estão lá. Porque tem muita gente que acha que é o centro do universo. Os cientistas ainda não sabem onde é o centro do universo, onde é que é o começo de tudo. Mas se algum dia descobrirem qual é o centro do universo, vai ter muita gente decepcionada. Ele vai olhar o centro do universo e perceber que ele não está lá, não é ele. E aí você, puxa, eu deixei que era ele. Mas então Paulo está dizendo aqui: se a gente tiver que se jogar em alguma coisa, vamos jogar naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, que tem nada a ver com os poderosos dos outros. Se o outro está mais fraco que eu estou a mão dele. Se o outro está mais forte que eu peço ajuda para ele. E vou glorificando a Deus pelos avanços que eu vou fazer na minha própria vida e não na vida das outras pessoas. Terceira coisa que nós vemos aqui, são só 28, tá? A gente vai parar por aí logo. Tranquilo, não vai decorar não. Vai entrar na terceira, até 28, rapidinho. Para a gente ficar só 20 minutos em cada um, então, na meia-noite sai daqui, se Deus quiser. Terceira lição que nós aprendemos aqui, irmãos, sobre viver no Espírito e não na carne, é que essa pessoa, essa igreja, ela alcançou a maturidade. Verso 5 diz assim: porque cada